Será que todo mundo pode ser um discípulo? E o que você precisa saber para ser um? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Martins, você está no meu canal e eu não quero ficar aqui sozinho. Então, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações e me ajude a espalhar bom conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Dito isso, vamos logo para o vídeo. Primeiramente, vamos definir a palavra discípulo. Essa palavra é bem antiga e já existia em civilizações milenares, como no caso dos gregos. Eles usam o termo matetes, né? Seria discípulo em grego, uma palavrinha, inclusive, que aparece cerca de 268 vezes no Novo Testamento. Na maioria das vezes, ela aparece no livro de Atos e também nos evangelhos de Jesus. E falando em Jesus, na região onde Jesus morava, que era Israel, usava-se outro termo, o termo hebraico talmid. Talmid era o nome dado a um aluno de um rabino. E quando esse rabino tinha um grupo de alunos, eles eram chamados de talmidim, que seria o plural de talmid. Mas quais eram as características mais marcantes desses talmidim, desses discípulos de Jesus? Essas características, que nesse vídeo nós vamos chamar de marcas, são pelo menos 3 e eu vou te apresentar elas aqui. A primeira dessas marcas é, sem dúvida nenhuma, a atenção. Isso parece óbvio, né? Mas olha esse exemplo que está lá no Evangelho de Lucas. Jesus entra na casa de 2 mulheres, irmãs, Maria e Marta. As duas estão o tempo todo ouvindo Jesus. Maria está ouvindo Jesus sentada aos pés dele, enquanto Marta está ouvindo mais que de longe, porque ela está mexendo ali nas coisas da casa, cuidando dos afazeres domésticos. Percebe que as duas estão ouvindo Jesus? As duas sabem que Jesus está dizendo alguma coisa, mas somente Maria está escutando ele? E aqui cabe esse pequeno adendo. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é um ato biológico. Então, quando eu faço um barulho, você não escolhe se vai ouvir ou não. Você simplesmente ouve, né? O seu ouvido capta esse som. Agora, escutar tem mais a ver com um ato voluntário. É você parar e se concentrar para tentar entender o que aquele barulho está querendo dizer. Então, basicamente, nós temos uma Marta que está ouvindo Jesus falar, mas uma Maria que está escutando, que está de fato prestando atenção. E é claro que é essa Maria que vai ser elogiada por Jesus, porque ela está se comportando como uma discípula verdadeira. Trazendo esse caso para os nossos dias, talvez esse seja o grande desafio da igreja moderna, né? Nós estamos tão atarefados, tão cheios de coisas, tipo a Marta, que qual foi a última vez que você se lembra de ter entrado na igreja, ouvido o louvor e de fato escutado a letra? Porque eu sei que você estava lá, eu sei que pelo menos o seu corpo estava lá, talvez você até levantou as mãos, cantou uma parte da letra, mas você mergulhou naquilo que estava sendo ensinado? Através da canção e através da pregação, tá? Porque às vezes o pastor está lá pregando também uma mensagem que a gente nem sabe se está sendo inspirado ou não, porque a gente está com a cabeça em outro lugar. Infelizmente, até na hora de ler a Bíblia, a gente já não se concentra mais. Às vezes, os nossos olhos estão nas páginas da Bíblia, mas a nossa cabeça já foi embora faz tempo, muito atarefada, muito preocupada com outras coisas. E aí parece que Jesus está o tempo todo falando com a gente: Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, quando na verdade somente uma é necessária. A segunda marca, ela é um aprofundamento da primeira, porque se você é um discípulo atento a Jesus, ao que ele fala, naturalmente você também vai querer se parecer com ele. E é aqui que nós entramos no tópico do relacionamento. Na Bíblia é muito comum vermos discípulos desenvolverem uma relação quase que familiar com seus mestres, com seus mentores. Nós temos o exemplo do Antigo Testamento de Moisés e Josué, ou o marcante exemplo de Elias e Eliseu. No Novo Testamento nós temos Paulo e Timóteo, e aqui tem algo interessante. Olha como que Paulo vai descrever o seu discípulo Timóteo. Não tenho ninguém mais que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo tem comprovado o seu valor, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Esse texto que está lá em Filipenses nos mostra essa relação tão próxima de Paulo e Timóteo e nos mostra também algo muito interessante. As marcas da vida de Paulo eram uma profunda fidelidade ao Evangelho e um gigantesco amor pela igreja. Timóteo conviveu tanto tempo com ele que ele acabou por desenvolver esse mesmo amor pela igreja e essa mesma fidelidade ao Evangelho. Isso aconteceu porque os nossos relacionamentos nos modelam. Nós ficamos parecidos com as pessoas com quem nós mais passamos tempo, ou as pessoas que nós consideramos como fontes de inspiração. É particularmente interessante nós vermos que Timóteo,
Ele defende as pautas e levanta as bandeiras que Paulo também defende e levanta. Isso significa que, no nosso caso, ser discípulo de Jesus também passa por isso. Também passa por essa militância do bem. Ser discípulo de Jesus é assumir publicamente quem é o seu mestre. Afinal, se alguém tem vergonha de falar que foi salvo, talvez ele não mereça ser chamado de discípulo e talvez nem salvo ele tenha sido. E falando em salvação, nós chegamos na terceira marca, que é a reprodução. Não é isso que você está pensando, tá? A reprodução aqui é espiritual. Assim como lá no Antigo Testamento, no Jardim do Éden, Deus disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos, assim também no Novo Testamento, Jesus vai dar uma ordem parecida para os seus discípulos, falando que eles deveriam gerar novos discípulos, fazer novos convertidos. E é claro que fazer novos convertidos significa pregar o evangelho para mais pessoas. A gente sabe que quem converte realmente é o Espírito Santo, mas os portadores da mensagem somos nós. E isso sim é muito importante para um discípulo. Afinal, pense aqui comigo. Essa fé que te deixou doente por Jesus, tipo apaixonado por ele, ela tem que ser contagiante. Ela tem que ser transmitida também para outras pessoas. Um discípulo maduro leva para os outros a mensagem que ele recebeu do seu mestre, porque ele sabe que o seu mestre vive através dessa mensagem. Nós sabemos que Cristo vive no céu, ele vive e reina nas nossas vidas, mas ele também vive na mensagem que nós carregamos, que é a mensagem do Evangelho. E aí você percebe que ser discípulo de Cristo não tem a ver com perfeição, porque nós nunca seremos iguais a Ele, mas tem a ver com caminho, tem a ver com direção, com andar em direção ou na mesma direção que Ele andou e a direção que Ele deixou para a gente. Então, de maneira resumida, as 3 marcas de um discípulo é a atenção à voz do Espírito, um relacionamento profundo com Deus e uma reprodução da fé que nós recebemos. É importante entender também que ser discípulo de Jesus não é ser perfeito, porque infelizmente nós não conseguimos ser iguais ao nosso mestre. Não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com direção, com seguir e continuar caminhando naquele caminho que ele deixou pra gente. Falando em caminho, se você quiser um direcionamento para começar a estudar teologia, eu quero fazer um convite especial para você, tá? Clicando no primeiro link aqui embaixo, você se cadastra no meu curso Imersão Fundamentos, onde você aprende comigo teologia de forma simples, clara e direta. Então dá uma passadinha lá. No mais, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir e de compartilhar nos seus grupos de amigos, de família, de igreja. Que você permaneça bem, que você permaneça seguro em Cristo e que nós possamos nos ver no próximo vídeo.